is she, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh. Another's breaking, heart is shaking over. When the violence comes, the silence, we must remain shaking. It's the same old thing since 1916. In your head, they still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Boa tarde, Folha Educativa na TV de novo com você. Hoje no Bloco 1, uma surpresa grande, vocês não esperavam, né? Nosso querido Anderson Botega cantando com a Carol Melles, uma querida, uma graça. E esse foi um presente da Folha Educativa para vocês, porque nós temos esse projeto de divulgar a educação, a música, a arte, tudo que se relaciona à questão educativa de um ser humano completo. Então, para nós é importante que vocês percebam também, como já falava a Ana May Barbosa, não é só falar, temos que fazer. Então, nessa proposta nova da Folha Educativa na TV, trazer aqui esse chameguinho para vocês, esse som maravilhoso, essa música com essa pessoa que eu admiro, que é incrível, que é o Anderson. Ele tem uma escola de música chamada Blackbird, é isso, Anderson? Boa tarde, querido. Obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço, pra mim é uma baita honra. Que delícia escutar vocês tocando. A Carolzinha, posso chamar a Carolzinha? Pode, Nossa Carolzinha, bonitinha, gracinha ela. Nossa, vai longe, né? E a Folha Educativa tem essa proposta.
proposta, né? Quanto mais coisas nós trouxermos aqui para vocês enriquecerem a cultura de vocês, a proposta da Folha Educativa é essa. Eu gostaria de divulgar aqui o curso Coralo, dia 4 de julho. Olha só, técnicas de mechas e coloração, tendências para 2017, o que nós vamos fazer com o nosso cabelo. Então vejam aqui no nosso site, na rua Joaquim Távora, número 181, eles vão estar fazendo esse curso o dia todo lá, tá? Entrem em contato pelo e-mail, pelo telefone, façam esse curso e vamos ter aí cabelos belíssimos para 2017. Curso Coralo. Anderson, brigadíssimo por estar aqui. Eu já estou apaixonada porque eu sei aí que você trabalha com um monte de coisa, né? Bandas, são só três, gente. Black Ships, Vorana e Roots. Vamos começar a falar das bandas, Anderson? São meus projetos atuais agora, né? Eu tenho acompanhado a Carla Mariani com essa banda Black Ships. Toco com a Carol Meres, que nem a gente fez aqui na abertura, num projeto que é voz, violão e guitarra. Eu toco na banda Vorana, que é um projeto autoral do Lucas Pedro. E a banda Roots, que é uma banda de reggae com Gabriel Panza e Isabela Panza. São os projetos que eu tô atual. Reggae. Os meus filhos adoram reggae, né? E eu me apaixonei por reggae por conta deles, que a gente é apaixonada pelos filhos e acaba, né? Meu estilo musical sempre foi MPB. Mas a gente vai trabalhando a nossa consciência. Eu tive um trabalho de música clássica também, sim. Né? Que é super fundamental na vida da gente. A minha educação foi meio à la francesa, coisa que aqui no Brasil a gente precisa voltar a ter. La francesa que eu digo é educação musical mesmo, estudo musical. Desde pequenininho, né? E aí, assim, eu sei que você já foi professor de universidade e de escolas comuns de música, né, Anderson? Eu sou guitarrista, né? Dou aula de guitarra ainda, né? Dou aula de violão e guitarra. Mas eu já dei aula para educação infantil, desde pequenininhos, né? Primário. Eu já dei aula, fui tutor da Unimes, que era o curso de... Como é que música, né? Licenciatura em música. Porque a lei em 2008, né? A lei proporcionou abrir de novo, depois de 30 anos, né? Abrir cursos de música. Na educação infantil, educação fundamental, isso mesmo. Dei aula, mas o meu forte mesmo é a aula de instrumento, porque eu dou aula de guitarra e de violão há bastante tempo, né? E desde 2003, né? O Anderson, gente, ele tem uma história. Ele trabalhava no banco, né? E eu acho que é interessante isso para vocês terem como norte. Acho que para um filho hoje em dia estudar música não tá fácil. Pode ter nas escolas de música, né, Anderson? Sim, vê se você concorda comigo. Com certeza. E ele começou a ensinar dentro de casa, ele ia para casa das pessoas, porque as pessoas não têm tempo de levar o filho às vezes na escola de música, assim, né? Eu morava em outra cidade e trabalhava em Santos, então eu tinha que fazer esse trajeto, então quando eu saía do banco eu ia dar aula. E era uma coisa assim, o banco hobby. É um trabalho, e que virou minha profissão. Que ótimo, porque né? eu fazia com muito gosto. E às vezes eu saía do banco meio estressado, porque a pressão toda do banco, aquela agitação toda. E quando eu dava aula de violão, de guitarra, era uma terapia pra mim. Além eu dou aula com muito prazer, me divertia e me aliviava todo o estresse. O que aconteceu? O lance das aulas foi crescendo, foi aumentando o número de alunos. Quando eu fui ver, eu já não tinha mais horário à noite para dar aula, dava aula de sábado. E eu tinha o dia todo no banco. E acabou assim, uma hora conflitou. Eu não tinha mais... eu tinha que escolher. Porque eu já estava muito físico, cansado, estava estressado realmente, fiquei com pressão alta até. Quando eu fiquei com pressão alta, eu falei, não, uma coisa está errada. Porque eu me considero uma pessoa calma, assim, Sim, eu sou tranquilo. Sem dúvida. E eu falei, eu fiquei com pressão alta, eu falei, não dá, vou ter que optar. Eu falei, o que eu opto, né? O trabalho do banco ou o trabalho com a música? E aí o coração bateu mais forte. Eu falei, eu amo trabalhar com música, eu faço com o maior prazer, eu adoro tocar, adoro ensinar.
Eu falei, vou arriscar. Falei, não, se não der certo, depois volto para outro banco, alguma coisa assim, e Isso. seja o que Deus quiser. A gente tem que ter coragem para De arriscar. mudanças, né? Foi uma escolha muito difícil. E essa mas importância foi a melhor escolha que eu fiz, Regina. de assim. trabalhar com música. Nossa Num país Senhora, como o não tem nosso, dúvida. não tem preço. Não tem dúvida. E Né? aí trabalhei que nem você citou, dei aula em várias escolas, além de dar aula particular também a domicílio. Eu aluguei um espaço no Gonzaga, uma sala que também eu dava aula. E aí foi caminhando, foi crescendo, montei uma escola e agora eu tô com a Blackbird ali no Boqueirão. Que Ai, que a gente bacana. tá, além dos cursos que eu dou aula de violão e de guitarra, a gente tá com baixo, bateria, teclado, piano. E a escola, uma coisa que eu tentei ampliar agora nesse projeto. Então, todos convidados a... Não é um merchan, pode Não, falar da escola pode mesmo? falar da escola, Então. porque assim, como que a gente pode não divulgar uma coisa tão importante que é a escola de música? Sim. Eu vou te falar uma coisa, Anderson, antes de você divulgar, Sim, pode claro. divulgar. Lógico, o nosso telespectador está aqui para isso, para saber onde estão as melhores coisas, o bolo de chocolate, Não, né? e o pessoal que quiser estudar música, tem escolas de música espalhadas, é só procurar que vocês vão achar. Eu estou dando exemplo da minha porque eu estou aqui, é claro, Sim, mas tem mas- muitas escolas boas aqui na nossa região que vocês podem procurar, porque é muito importante, tanto pro adulto que já tem um trabalho formal, às vezes é meio estressado e precisa de uma terapia, Isso. a música ela alivia muito esse lado. Então, a pessoa que já tem a tua profissão, é importante estar fazendo alguma coisa ligada à música ou à arte ou algum esporte para aliviar. Eu perdi tensão. a pergunta, porque a pergunta era qual é a importância da música na vida da pessoa? Mas ele já Era está isso. falando. Por esse lado da terapia, de fazer um bem danado, é muito importante. E para os pequenos, que nem, às vezes tem muitos pais assistindo, né? É muito importante porque a música Isso. desenvolve os dois lados do cérebro. Isso, Então, fala pra trabalha gente. com a parte tanto de coordenação motora, quanto o lado da razão, quanto o lado da emoção, né? As duas partes. Por exemplo, tem muita matemática na música. Então, o aluno que entra pequenininho, ele vai ter uma facilidade enorme de matemática na música. A gente acha que não tem, mas tem muita matemática. Música tem toda uma ciência de estudos, da combinação dos sons, da combinação das notas e tal. Na parte da emoção, eu sempre dou esse exemplo. Você não vai ver um filme sem a trilha sonora. Se você assiste um filme e tem aquela parte de tensão, se não tiver aquela música que dá aquela sensação, o filme fica sem graça. Fica. Então, a parte da música tem muita emoção. Tipo, tem muita música que toca o coração, né? Que a gente escuta e fala, nossa, essa música foi feita pra mim. Ou às vezes é o que eu tava precisando ouvir naquele momento, era um som desse jeito, mais relaxante. Ou às vezes não, pô, acordei, tenho um monte de coisa pra fazer, bota um som agitado lá e isso faz parte do nosso cotidiano. Com certeza. Então eu incentivaria assim, todos que puderem estudar música, vai fazer um bem. Tanto para a alma, quanto para o psicológico, quanto para a parte de coordenação motora, memorização. Perfeito. Eu falei bastante, né? Não, você ainda vai falar muito mais. Me fala só a Blackbird, a sua Eu ia falar escola, dos isso. cursos, Porque né? Fala dos cursos, então dá tempo. Porque a ideia da escola não era só... que realmente, eu comecei com uma escola de música, mas eu resolvi ampliar para artes também. Perfeito. Porque eu acho que tá tudo envolvido. Tá ligada, né? Então, além dos cursos que eu tenho lá de guitarra, violão, baixo, bateria, canto, teclado, a gente colocou o curso de teatro e Olha um curso de só. pintura e desenho. Porque tem pessoas que às vezes precisam dessa parte de terapia, mas às vezes não querem um instrumento. Isso. Tal. Então a gente colocou lá um curso de pintura, colocamos um curso de teatro, Que bacana. de dança, a gente vai estar implantando lá no próximo semestre. Então são novidades aí que vão estar. Quem puder acessar a nossa página no Face, tem tudo explicadinho lá. Então, olha, não deixem de acessar essa página, né? Porque é uma escola completa que trabalha com as 3 linguagens da arte. Eu sou professora de artes, professora de música. Acabei de dar hoje de manhã uma aula de linguagem visual, né, na artes plásticas. Qualquer dia eu vou trabalhar lá na escola do Anderson. Não precisa nem falar, né? Lógico, Tá quando a gente tem tempo, né? Então, Mas é essa daqui, importante, ó. Mais uma corrida, vocês imaginam. Então, Não, mas a gente vai... Tudo tem tempo na vida, né? Por enquanto a gente tem alguns projetos, a gente vai mudando os projetos, mas a minha vida é ligada total
legal na arte. E eu acho que com a arte a gente é muito mais feliz, né? Então, quando você fala, eu não estou falando nada contra ser bancário, comerciante, Não, qualquer claro coisa, que não. mas que a arte proporciona pra gente uma satisfação intrínseca, não tem dúvida nenhuma. Quando eu trabalhava nesse emprego do banco, a música era a minha terapia. Hoje eu ofereço isso Para para essas eles. pessoas. Então, Você lá- vai continuar ali, Depois porque eu- lá é Bárbara, né? Eu falo E muito, aqui, né? né, fala, mas é isso aí, a gente precisa disso, né? O público fica aí um pouquinho. O bloco 1 tá terminando, uma delícia esse bloco, e vai voltar já já com o Anderson Botega, Folha Educativa na TV, com um gostinho de quero mais pra você. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Eu perco o sono e choro, eu sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos este instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de 1001 noites de
Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Folha Educativa na TV para você hoje, com essa delícia de Anderson Botega aqui falando sobre música, guitarrista, violinista e um monte de istas, né? A gente estava aqui conversando sobre a educação musical que ele proporciona lá na escola dele, na Blackbird. Mas eu queria falar para você o seguinte, o meu ensino musical foi em conservatório, Anderson. É uma coisa muito direcionada, aquela coisa certinha, aula de música folclórica, aula de solfejo, aula de técnica disso, tudo muito, né? E eu me formei em piano, né? Depois fiz extensão em piano e depois fui fazer faculdade de artes, enfim, tal. Mas é muito clássico, né? Uma coisa muito fechada, com nota, e repetir a matéria, talvez não passasse para o 6º ano do conservatório. Olha a palavra conservatório, já fala, né? Conserva, parece coisa de vó, mas ó, ainda nem sou avó, mas estou pronta para isso. Mas Anderson, e aí hoje tem essa escola nova, esse jeito novo de ensinar música. Como fica isso? Eu acho que acaba sendo uma opção a mais, porque realmente o conservatório tem um ensino muito... como você falou... Regrado, isso. E é muito importante. Eu acho que principalmente para quem quer se dedicar a ser músico mesmo. É um estudo extremamente voltado a formar músicos, não é? E o que tem algumas poucos escolas mais hoje, modernas mudam... tem poucos conservatórios, mas tem conservatórios muito bons ainda. Isso. Tem conservatórios muito bons na região, em São Paulo, interior. Tem ainda uma escola muito importante para a formação de músicos, né? O que mudou um pouco para essas escolas um pouco mais abertas, escolas livres, que a gente chama, né? Cursos livres, que é o exemplo da nossa lá, é que você tem a opção de também fazer, que nem eu te falei, sem essa pressão de prova, de fazer de um jeito mais prático. Às vezes a gente vai ter, que nem eu dei um exemplo de alunos que trabalham em banco, lá a gente tem muitos alunos médicos, dentistas e tal, que às vezes tem uma profissão estressante. Eu dou sempre esse exemplo, né? Ninguém vai feliz no médico, né? Vai porque tá doente. Nem o né? dentista. Então, eles já trabalham com uma carga negativa muito, muito grande. Se eles forem estudar música com uma pressão muito forte de ter essa obrigação de fazer prova, de coisas muito rígidas, eles vão estar ganhando um estresse a mais, em vez dessa parte de fazer para se divertir, como um hobby prazeroso. Então o curso livre, ele proporciona isso, de deixar o aluno mais à vontade para estudar o que ele necessita, a vontade dele de aprender. Às vezes ele não quer pegar um determinado lado da música. Perfeito. Assim. Ele pode querer cair para uma parte mais prática, por exemplo, em vez de pegar tanta teoria ou etc. Você sabe que você me lembrou uma fala de Rubem Alves. Rubem Alves falava assim, se eu fosse ensinar música, eu não começaria com aquelas notinhas pretas, com os cabinhos. Eu começaria com uma música interessante, para que a criança fosse, ou o adolescente, tivesse vontade de estudar, para depois eu então, com ela encantada com aquele som, eu pudesse então começar exatamente a técnica musical, né? Eu penso muito como eu comecei, por exemplo. Eu queria tocar as bandas que eu gosto muito de rock and roll, de rock, né? Então eu queria tocar músicas que eu gostava de ouvir, né? Então isso me dava mais prazer ainda. É o que a gente tenta fazer principalmente com os pequenos, com os adolescentes, eles tentarem tocar músicas que eles gostam de ouvir. Isso. Eles vão tocar com mais prazer, porque o nosso desafio de início é fazer o quê? É fazer a criança, o aluno, o adolescente gostar do instrumento, gostar de tocar. E ele vai, a princípio, começar gostando realmente de sons que ele gosta de ouvir. E aí a gente vai abrindo, mas você pode ouvir também isso daqui, porque o nosso gosto muda. O que eu gostava há 20 anos atrás, hoje eu ainda gosto, mas ampliou. Eu gosto de muito mais coisas. E eu também não acho que conservatório é ruim, não. Eu acho que o pessoal tem que entender muito bem. Isso, mas é assim, foi lá, eu comecei a estudar, e lá em casa, meu pai escutava ópera. Então eu gosto de ópera. Porque hoje em dia, nas famílias, eu não sei o que escutam. Eu não tenho nada contra nenhum estilo musical, mas eu acho que todo mundo tem que
oportunizar e ter a oportunidade de conhecer outros tipos de música, a música clássica, né? Ninguém pode superar Chopin, Mozart, e isso não é dado para todo tipo, né? Por isso que eu acho que a música, a aula de música tinha que ser dada na escola pública e particular no ensino fundamental básico, né? Porque a gente tem lá aquela lei, mas ela não é feita, é cultura. Na música você vai aprender história. A música vem desde do barroco, né? Você vê de séculos, assim, então você tem história. Você tem ritmo, né? Você tem cultura, você ganha muito cultura ensinando para criança desde pequeno, além daquilo tudo que eu falei no outro bloco, da coordenação motora, de memorização e tal. O ritmo que você falou, matemática, não é verdade, Anderson? Sim, porque ele conta lá os compassos, né? Então tem muita matemática. E ele vai se desenvolver muito melhor. Quanto mais cedo a criança tiver com a música inserida, melhor ela vai se desenvolver nas outras habilidades também. Perfeito. Vai se conhecendo e vai desenvolvendo. Vai ajudar, às vezes as pessoas acham que quem vai estudar música quer ser músico. Não, mas vai ajudar em tudo. A pessoa fica com mais sensibilidade, fica com mais emoção, com raciocínio mais rápido. Tem muitas vantagens. Muitas vantagens. Deixa eu te falar uma coisa, você fez músicas, né, para filmes. Eu tive uma banda aí. Fala pra mim disso. A gente fez trilha para um filme chamado Caçadores de Espécie e o Símbolo Secreto, que é um filme de Curitiba. Ah, que bacana. E a gente fez 2 faixas, foi bem legal. Como que é isso, fazer música pra... Então, o diretor ele passou pra gente assim, eu preciso de 2 músicas para uma cena de ação do filme, que o filme fala sobre OVNIs e tem muita mistério no filme. Como é o nome mesmo? Caçadores de Espécies e Símbolo Secreto. Do Ruiz Dael, lá de Curitiba. Até um abraço para ele, se ele assistir o nosso programa, vou mandar pra ele. Ele vai gostar. E o filme, ele tinha um personagem principal, que era um personagem misterioso, assim, então ele queria uma música tivesse um sentido mais misterioso mesmo. E outra é para uma cena de ação do filme, que já é uma cena que se passa num cemitério, que tem troca de tiros e tal. É bem legal. Quem puder interessante fazer a música para isso, né? Então você já tem o filme montado, você olha a imagem e você tem que criar para isso. Legal. A gente não viu a imagem antes. Olha só que Ele só falou a ideia de como seria e vocês criaram em cima. A gente criou um som já imaginando, mas a gente não viu a cena. Ah, que isso bacana. Que é legal. E aí cruzou. Quando a gente assistiu, eu falei, nossa, parece que a música foi feita para aquela cena e realmente, por uma sorte enorme, casou. Ficou muito legal. Eu sou cinéfila, adoro cinema, filme, acho que tudo a ver, essa arte é incrível, né? E você participou de vários programas, televisão, rádio. Com bandas, né? Com as bandas e tal. E você também trabalhou em casas de shows. Me conta como que é esse trabalho. Como eu tenho esses projetos que eu falei no início do outro bloco, com a Carla Mariani, com a Carol Melles. Principalmente esses 2 projetos são os que eu estou mais ativo na noite, tocando em casas, né? Então a gente toca muito em barzinho, em casa de show. É muito gostoso, porque tem um outro lado, assim, por exemplo, de quem às vezes não estuda música, mas quer sair para se divertir. Então a pessoa trabalha a semana inteira, espera o fim de semana para quê? Para tentar ir num barzinho, tentar se entreter. Sair um pouco da rotina. E a gente que é o músico, e aí você pode ir para um lugar de qualidade. E a gente tenta passar músicas que animam o pessoal para divertir. É o outro lado do músico, né? E o pessoal pede a música? Pede bastante. O toca-rua é sempre, né? Tá. Sempre. Mas o pessoal pede, sim, manda papelzinho. Dependendo do lugar que a gente toca, o pessoal interage. É uma delícia. Trabalhar com música é uma delícia. Você, além de tudo, se diverte com isso. Então, exatamente. A gente tá passando diversão e se divertindo. É um trabalho divertido. É conjunto, né? Sim, dá um trabalho danado. O pessoal nem imagina quantos ensaios, horas de ensaio que a gente passa pra deixar as músicas prontas, pra chegar na noite e tocar. Mas é muito divertido. A gente... Ai, que delícia. Tá todos convidados também, quem quiser acompanhar aí a agenda. É só procurar também no Facebook
E é isso, não é? É E eu sei que tá isso. acabando o programa, por isso. É, né? Mas ai, que pena, né? Eu fico sempre falando, esse bloco 2 foi muito curtinho. Queríamos ficar com esse maravilhoso músico aqui conversando, mas teremos outras oportunidades. Estamos acabando agora o nosso programa Folha Educativa na TV. Fica aqui com esse gostinho de quero mais pra você. Obrigado e até a próxima. Obrigado, viu, Regina?